Você já se perguntou sobre o paradeiro dos descendentes provenientes de Abraão? Estou me referindo aos filhos que Abraão teve com sua segunda esposa, conforme mencionado no livro de Gênesis, capítulo 25, versículos de 1 a 6. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. O que aconteceu com os descendentes de Abraão e Quetura? Enquanto Isaque, o filho da promessa, e Ismael são frequentemente discutidos, é intrigante ponderar sobre o destino dos 6 filhos que Abraão teve com Quetura. Neste vídeo, vamos juntos explorar a questão de Abraão e Quetura. Onde estão agora os seus descendentes? As Sagradas Escrituras relatam que pouco após a perda de sua esposa Sara, Abraão decidiu se casar novamente. De acordo com as informações encontradas no livro de Crônicas, sua segunda esposa começou como concubina e posteriormente Abraão formalizou o casamento, tendo 6 filhos com ela. O nome dessa mulher era Quetura. Quetura muitas vezes é confundida com outra figura do Antigo Testamento, Agar, que era uma mulher egípcia. No entanto, é importante observar que Quetura não é descrita como uma mulher egípcia e não está ligada à terra do Egito. Richard Elliott Friedman, um respeitado estudioso bíblico, rejeita a ideia de que Quetura seja a mesma pessoa que Agar, argumentando que essa identificação se origina de uma antiga noção rabínica sem base no texto hebraico. Além disso, Friedman observa que essa ideia foi rejeitada por comentaristas renomados da antiguidade. O Livro de Jubileus, uma obra notavelmente intrigante que merece um documentário ou um vídeo especial, também apoia a conclusão de que Quetura e Agar eram indivíduos distintos. É importante lembrar que o Livro de Jubileus desperta grande curiosidade, datando de aproximadamente 700 a.C., ou seja, uma notável antiguidade. Ao examinarmos o texto, fica evidente que Abraão teve mais 6 filhos após Isaque, chamados Simron, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Contudo, surge a pergunta: o que aconteceu com os descendentes provenientes da união entre Abraão e Quetura? Onde exatamente estão esses descendentes e em quais países estão atualmente localizados? Pode-se afirmar que uma das tribos mais notáveis dos descendentes de Abraão e Quetura foi, sem dúvida, os Midianitas. Os Midianitas eram um povo antigo que habitava principalmente as regiões noroeste da Península Arábica, incluindo partes do que é agora a Arábia Saudita, Jordânia, Israel e Sinai. Eles são mencionados em várias fontes antigas, incluindo a Bíblia, textos assírios e registros egípcios. Os Midianitas são frequentemente associados a outros grupos descendentes de Abraão em certas partes das Escrituras, onde os termos Midianitas, Maanitas e Ismaelitas são usados de forma intercambiável, como vemos no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 28, que diz: E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. E também vemos no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 24. E Gideão continuou: Mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. É bastante provável que esses 3 grupos tenham se misturado por meio de casamentos, indicando que os descendentes dos filhos de Abraão por meio de concubinas se uniram por meio do matrimônio. Além disso, os midianitas eram também descendentes de Quetura, e essas tribos habitavam principalmente a região da Arábia Saudita. Atualmente, os descendentes de Abraão e Quetura estão presentes na Arábia Saudita e também no Bahrein. Este último país abriga um número considerável de descendentes de Abraão e Quetura.
As 6 tribos descendentes de Quetura têm uma presença significativa na Arábia Saudita, formando a base da população. Os habitantes da Arábia Saudita, incluindo os renomados midianitas, estão todos conectados à linhagem de Abraão. Além dessas 6 tribos árabes que constituem a população da Arábia Saudita, a influência dos ismaelitas também é notável devido a casamentos interligados. Tanto nos tempos antigos quanto nos dias de hoje, os árabes continuam a se unir por meio do casamento, promovendo a fusão cultural. Além dos descendentes de Abraão, é digno de nota que a Arábia Saudita abriga uma presença cuxita. Alguns descendentes de Cuxi, um grupo historicamente estabelecido na Etiópia, Somália e outras nações africanas, também encontraram lar na região que abrange o Iêmen e Omã. Isso se deve em parte à antiga região do Iêmen ter sido um reino conhecido como Sabá, compreendendo tanto etíopes da Etiópia quanto os sabeus semitas. O reino de Sabá, também conhecido como Saba, era um reino antigo existente na região que agora abrange o Iêmen e partes da Etiópia no nordeste da África. A história e a riqueza do reino de Sabá muitas vezes estão ligadas a lendas e histórias bíblicas, incluindo a famosa visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, conforme descrito no Antigo Testamento. Alguns membros dessa população migraram para a região da Arábia Saudita, enriquecendo a diversidade étnica e histórica desse território. Uma observação intrigante que merece atenção é a história da esposa de um personagem proeminente do Antigo Testamento, Jetro. A história de Jetro está intimamente ligada à narrativa de Moisés e à libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Jetro era um sacerdote de Midian e líder tribal. Ele tinha várias filhas, uma das quais Moisés encontrou quando fugiu do Egito após matar um egípcio que maltratava um israelita. Moisés ajudou as filhas de Jetro a cuidar de seu rebanho, e em gratidão, Jetro convidou Moisés para sua casa e ofereceu abrigo a ele. Com o tempo, Jetro desenvolveu respeito e apreço por Moisés, reconhecendo-o como um homem de Deus destinado a liderar os israelitas em sua jornada de libertação. O mentor de Moisés e essencialmente seu professor, Jetro, transmitiu conhecimentos profundos sobre a cultura semítica e a vontade de Deus a Moisés, sendo ele mesmo um sacerdote de Deus. Surpreendentemente, a esposa de Jetro era uma mulher cuxita. A história dos descendentes de Abraão é muito vasta e rica, pois trata diretamente do cumprimento da promessa que Deus fez de que seus descendentes seriam tão numerosos quanto a areia do mar e as estrelas no céu. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.